Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus possa fazer morada nos nossos corações. Eu devo dizer que é com grande alegria que depois de um intervalo aí de algum tempo, retorno a essa tribuna dessa casa-mãe que a todos nós acolhe e que nos auxilia, nos dá ensejo para as nossas lutas. O tema para a nossa reflexão da noite de hoje, a disciplina do pensamento, é um convite para que a gente possa pensar sobre o modo como pensamos e o que é que nós estamos construindo a partir daquilo que pensamos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai nos dizer que o aprimoramento do nosso pensamento e dos nossos sentimentos faz com que isso vai construindo a nossa mente. E a nossa mente é aquilo que dá força ao nosso pensamento. O pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Ou seja, o nosso pensamento vai sendo aprimorado e nós, através do nosso pensamento, nós vamos formando conceitos, vamos percebendo que eles estão equivocados, vamos destruindo, refazendo, como forma de purificando, até que a gente consiga pensar numa direção que a gente se identifique com a consciência divina. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele dedica 2 capítulos ao tema do pensamento. São páginas belíssimas que vale muito a pena a gente reler e que, para quem ainda não leu, para a gente ir lá buscar, porque são páginas assim belíssimas. E ele vai dizer: o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. Porém, um pouco depois, Leon Denis vai dizer também que, se nós não tivermos consciência e dermos um destino certo ao nosso pensamento, também ele pode nos levar a comprometimentos. Nós podemos ficar aprisionados na nossa animalidade. E se a gente já sabe a importância de pensar e do bem pensar, por que é que nós temos tantas dificuldades para nos livrar dos pensamentos negativos? Já pararam para pensar quando um pensamento invade a nossa cabeça? E por mais que a gente queira, ele fica lá? O quanto é difícil? E nós já sabemos. A gente vem à casa espírita e a gente ouve, precisamos, ter pensamentos nobres, pensar positivo, para que a gente também possa alavancar na evolução da vida. E o que é que a gente faz? A gente está sempre preso em pensamentos negativos. Vocês já pararam para pensar? Como é que vocês pensam? Será que nós já fizemos esse exercício? De pensar. Como é que eu penso? Será que nós sempre pensamos da forma como estamos pensando hoje? Será que o pensamento é algo que foi nos dado como um atributo pronto? Ou será que o pensamento também é uma conquista da evolução? Eu tenho também uma enquete para fazer, porque nós não podemos falar de pensamento sem falar de palavra. O que vocês acham? Quem veio primeiro, o pensamento ou a palavra? Quem acha que o pensamento veio primeiro, levanta a mão. Me ajuda a contar, Luiz Antônio. E quem acha que a palavra que veio primeiro, levanta a mão. Bom, a gente pensa que o pensamento veio primeiro porque a gente aprende que a gente precisa pensar para falar. Não é mesmo? Mas a gente vai aprender hoje que quem veio primeiro foi a palavra.
Parece um pouco estranho e difícil, mas a gente vai entender isso já já. Bom, para a gente entender isso, nós vamos traçar um paralelo. Lá no Livro dos Espíritos, os imortais vão dizer a Kardec que nós podemos entender os ciclos da humanidade da mesma forma que nós observamos a evolução do homem, do ser humano, numa existência. Então, assim, da mesma forma que nós estamos lá numa situação de embrião, num período gestacional, aí nós nascemos, nos tornamos crianças, adolescentes, adultos, amadurecemos, envelhecemos. Não é assim? Os ciclos da humanidade também acontecem desta forma. Os seres todos que povoam a Terra tiveram um período embrionário onde éramos infraprimitivos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer, eram seres infraprimitivos. Já haviam alguns indícios de comunicação. De que forma? Mímica e alguns grunhidos que os animais emitiam para mostrar a sua defesa. Os símios, as serpentes, cada um a seu modo, certo? Neste momento, este ser infraprimitivo oferecia as condições para dar um passo na evolução e começar a desenvolver a forma humana. Então, nesse momento, os espíritos, os engenheiros encarregados desta tarefa, quando esses seres eram retirados do corpo, através do falecimento do corpo físico, da morte, eram levados para os laboratórios do plano espiritual, e lá eles foram esculpindo o nosso aparelho fonatório como se fossem construindo um aparelho, um instrumento musical. Então, lá no plano espiritual, eles foram fazendo todo o nosso aparelho. Aí a gente reencarnava e ia consolidando e exercitando. E, desta forma, a gente foi aprimorando a palavra. Gente, como é que um bebê começa a falar? Ele balbucia, não é? E ele vê os adultos e ele começa a imitar. Neste período, foi assim também. Esses espíritos, esses seres, em convivendo muito de perto com esses espíritos, eles viam eles se comunicar e começavam o quê? A imitar. E assim a palavra foi ganhando uma fluidez. Mas assim como nos bebês, veja bem, quando um bebê começa a falar, ele começa a formar frase? Não. Como é que um bebê começa a falar? Ele aponta para algo e diz, tetê, mamá, mamãe, papai. Não é assim? Da mesma forma, ele está reproduzindo, porque ele associa a imagem a um som que ele já ouviu. Foi assim também conosco naquele tempo. Esses seres foram aprendendo a falar desta forma. Foram construindo e cada vez mais ia fluindo a palavra. Então, assim como as frases iniciais de um bebê não têm conteúdo semântico, por exemplo, um bebê ouve a mãe dizendo, vamos colocar uma blusa de manga, a manga da blusa, aí daí a pouco ela dá uma fruta para o menino e diz que é manga. A criança não sabe diferenciar, porque ela entende tudo num sentido literal. Assim também aconteceu com esses seres. Eles foram entendendo num sentido literal. E assim como as crianças têm a fase dos porquês, não é? Quando a criança começa a construir frase, tudo porquê, tudo porquê, tudo porquê.
Não é, Heitor? O Heitor teve a fase do porquê. Aí ele mesmo depois falava assim para mim, tudo por quê, né, mãe? Por quê? As angústias de querer entender o que acontece. Neste momento, estes seres começam a ter outros tipos de sentimentos, começa a ter a necessidade de ter um grupo particular. Por quê? Porque com algumas outros, eles conseguiam ter uma comunicação melhor. Começam a ver as afinidades e a necessidade de se ter uma família. Começam a surgir uma necessidade de combater o ímpeto da animalidade, a fim de quê? De que os sentimentos mais nobres pudessem começar a florescer. Eles formam grupos e diz André Luiz que eles abraçam com enternecimento feroz os seus filhos. E acontece que aí eles começam a se dar conta da morte. Neste momento, que eles, em convivendo lá no plano espiritual, começam a fazer os porquês, os espíritos respondem esses porquês, e quando retornam, depois do sono físico, começam a se lembrar. Então, mais ainda eles perguntam, e começam a ter famílias, comunicação. Aí o pensamento já está começando a ter uma forma contínua. Ocorre que, com a necessidade de um grupo de solidariedade para se proteger, os afetos vão ficando muito fortes e começam a se dar conta da morte dos seus seres. Começam a enterrar os entes queridos. E eu vou ler um trechinho, muito pequeno, mas é que é de uma beleza, e que me levou assim, a emoções e um sentimento de gratidão até então desconhecido. De pensar em todo o trabalho, em todo o carinho e dedicação da espiritualidade de Jesus e do Criador para conosco. Me senti tão plenamente amada por Deus. Li e reli muitas vezes esse trecho, que eu gostaria de compartilhar. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação penunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro, e a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes. Eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando, para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Porque ele se sente entregue a si mesmo. Na Gênese também, Kardec fala muito claramente sobre isso. Neste momento, até esse momento, esses espíritos encarregados dessa tarefa, eles estavam muito próximos destes seres. A comunicação, a sugestão era muito clara para eles. Quando nasce a responsabilidade, o que é que eles fazem? Se afastam. Porque a partir daí, assim como nós, quando os nossos filhos alcançam a maioridade, precisam se tornar responsáveis, nós estaremos sempre lá, mas nós precisamos deixá-los
Porque se nasce a responsabilidade, nasce o livre-arbítrio. A partir daí, nós começamos a pensar continuamente. Organização, características do pensamento, que é como nós pensamos hoje. Organização, que é começo, meio e fim. Clareza, que é a capacidade de síntese. Às vezes a gente acha que para explicar bem uma coisa, a gente tem que pôr muita informação e isso só tumultua e complica. Síntese. E potência, capacidade de realização. Essas são as características, a forma como nós alcançamos e estamos hoje. Dentro de um mecanismo da cognição e metacognição, nós temos algumas características que é da nossa consciência. Por exemplo, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de memorizar as coisas. Nossa cognição nos dá ensejo, nós conhecemos, são todas as formas de conhecimento, a maneira como nós conhecemos o mundo. Pelos órgãos dos sentidos, nós recebemos estímulos, e esses estímulos têm um processamento aqui na nossa mente, que diz, eu estou vendo uma janela, eu estou vendo uma flor amarela, eu gosto disso, isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso é bonito. Percebem? Isso é todo o nosso processo de cognição, das coisas mais simples até as mais complexas. E para nós hoje, né, a metacognição é algo que nós vamos nos utilizar para a gente compreender melhor os mecanismos do pensamento. A metacognição é a capacidade que nós temos de pensar o pensamento. Por exemplo, pensa agora, no que é que você está pensando? Isso é metacognição. A capacidade que você tem de pensar no que eu estou falando, se isso faz algum sentido, se está complicado, se você vai ler o livro, se você preferia ter ficado em casa. Percebe? Tudo isso é metacognição. É você ser capaz de pensar sobre o seu próprio pensamento. E isso é de extrema importância para a nossa vida. Por quê? A filosofia nasce disso, de perguntas e respostas. Os filósofos pensam e eles passam aquele pensamento pelo crivo do pensamento. Se aquela ideia faz sentido, se tem como, se fundamenta, se não. A ciência, ela só pode existir pela capacidade que nós temos de pensar sobre o que nós pensamos. A socialização, de suma importância, porque nós somos capazes de desenvolver a empatia a partir da nossa capacidade de pensar sobre o nosso pensamento. Por exemplo, uma colega de trabalho chega muito mal-humorada no trabalho e é rude lá com as pessoas. E aí, alguém que a gente não está aqui, né, alguém muito distante, fala, nossa, que pessoa grossa. Aí, no mesmo instante, ela pensa, nossa, mas essa colega teve uma semana horrível, está passando por tanta adversidade, talvez ela esteja assim, num péssimo momento, né? Talvez, se eu estivesse no lugar dela, eu não estaria fazendo muito melhor. Percebem? Nós somos capazes de avaliar o nosso pensamento, o julgamento que nós fazemos dos outros. Certo? E é por isso que é tão importante para a socialização, a religião, toda a nossa evolução de conhecimento intelectual, moral, precisa muito da metacognição. Outros aspectos da metacognição, nós vamos hoje falar de monitoramento. Monitoramento é isso que acontece quando a gente quer parar de pensar numa coisa e não consegue. Vamos entender um pouquinho disso? Porque é um negócio que pega na gente, né? Isso de um pensamento grudar e como nós temos uma facilidade para aquilo que é negativo grudar, né? Cola, que nem velcro. A metacognição tem essas características e ela é tão importante porque é a partir dela que nós vamos ser capazes de cumprir com um objetivo, de cumprir com eficiência uma tarefa. Porque ele faz monitoramento do conhecimento, seleção de estratégias, avaliação de aprendizagem e planejamento. Por exemplo, o Luiz Antônio, você pode ser meu exemplo? Pode. O Luiz Antônio vai ser meu exemplo. O Luiz Antônio vai para a Europa. E lá vai numa época que vai estar muito frio.
O horário do avião do Luiz Antônio sair, ele precisa fazer check-in, embarcar ao meio-dia do dia 5 de algum mês aí. Acontece que o Luiz Antônio sente bastante frio. E o Luiz Antônio é uma pessoa que ele confere tudo bem conferidinho. Não é? E aí, o Luiz Antônio tem um objetivo: levar agasalho adequado e chegar no aeroporto no horário certo. Porque ele vai para a Europa e ele precisa estar agasalhado. Certo? O que acontece com esse sistema de monitoramento? A todo momento, o Luiz Antônio vai pensar: deixa eu ver meus documentos. Está tudo em ordem? Passaporte está em ordem? Bom, quanto tempo eu vou gastar para chegar lá no aeroporto? Bom, depende do horário que eu vou, do trânsito, do carro. Ele vai conferindo. As roupas que eu coloquei na mala. Coloquei isso, coloquei aquilo, coloquei cachecol, coloquei meia, coloquei casaco, coloquei outras coisas. Enfim, e chega o dia da viagem. A todo momento, esse processo de controle e de verificação está fazendo com que ele refaça os passos necessários para quê? Para que ele leve agasalho suficiente e chegue no aeroporto no horário certo. Aí, no dia de sair, a Isabel fala assim: Luiz Antônio, aquele casaco que você ia levar está lá pendurado, você não pôs na mala. Você só vai levar essas calças, você vai passar frio. Vai o Luiz Antônio lá refazer a mala. E aí, o que acontece nesse momento? Esse processo de verificação começa a fazer o quê? Ele tem duas tarefas que estão brigando, porque ou ele refaz a mala ou ele chega no horário. Isso é o que a gente chama de quê? Bugou. Sabe, esse monitoramento é como um antivírus lá no computador. A hora que você acessa um site que tem uma anomalia, o antivírus faz assim, ó, não é? Lá na tela. Então, bugou. Aí uma descarga de adrenalina vai por todo o corpo do Luiz Antônio, ele corre, abre a mala, a Isabel traz o casaco, enfim, vira uma correria. Mas a hora que ele chega no aeroporto, que está tudo ok, o que acontece? O pensamento desapareceu. Acabou tudo. Vocês já perceberam? Isso acontece com vocês? O tempo todo, não é assim? Então, esse pensamento de verificação, esse sistema, é para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos. Só que, como nós ainda estamos em evolução, o nosso pensamento ainda não está no seu ápice, o que acontece? Ele é muito bom, ele é perfeito para garantir que a gente cumpra as tarefas, para a gente alcance objetivos. Mas é péssimo para a gente parar de pensar naquilo que a gente não quer pensar. Vamos fazer a brincadeira? Vamos supor, eu não vou falar um cavalo verde, vamos supor que eu diga assim, aqui nesse salão tem um unicórnio cor-de-rosa voando. Não pensem no unicórnio cor-de-rosa voando. Gente, não pensa, não é para pensar, presta atenção em mim, não pensa no unicórnio voando. O que acontece? Quanto mais você pensar que você não pode pensar no unicórnio voando, mais você vai pensar, porque o seu sistema de monitoramento está fazendo o quê? Que você atinja o objetivo. Que você pare de pensar. Então, ele diz para você, não pensa no unicórnio cor-de-rosa. Aí o unicórnio aparece na sua mente. Você fala, meu Deus, ainda estou pensando no unicórnio. Preciso parar de pensar no unicórnio. Aí ele vai dizer para você, seu sistema metacognitivo, mas você ainda está pensando no unicórnio? Aí o unicórnio vai crescendo, e aí acontece o quê? Uma anomalia. Vai bugar, vai paralisar, e você vai fracassar. Por isso, nós temos algumas situações que elas são, vamos dizer assim, elas vão acentuar essas situações. Transtornos. Veja, nossa fala não é dirigida às pessoas que sofrem de depressão ou de toque, porque esses são transtornos que precisam de tratamentos específicos. Nós estamos falando da nossa situação comum, dos padrões típicos de pensamento, certo? Então, não é disso que se trata. Vulnerabilidade. Quando nós estamos muito estressados, cansados, nós tendemos a ficar
mais sob controle desse sistema de monitoramento, a ter mais pensamentos negativos. Autossabotagem. Quando nós queremos demais uma coisa, quanto mais aquilo é maravilhoso, quanto mais nós queremos, mais o sistema de verificação vai fazer você pensar, mas será que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer aquilo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Aí chega uma hora que você fala assim, quer saber de uma coisa? Está muito difícil, não é para mim. E abandona. Isso é autossabotagem, boicote. Isso está o tempo todo. Aí o Luiz Antônio fala assim, fulana, você precisa dar passe. Está na hora, já faz tempo que você precisa dar passe. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Será que eu vou tremer? Será que eu não sou digna de fazer isso? É melhor eu parar com isso? Não, Luiz Antônio, eu não estou em condição de dar passe. Eu chamo outra pessoa porque eu não tenho condição de dar passe. Uma tarefa que poderia ser simples, né? É um enfrentamento. Isso pode se tornar situações muito graves. Hábito. Nós também nos acostumamos e nos identificamos a pensar negativo. Porque isso nós herdamos também. Porque o nosso irmãozinho que sobreviveu e que passou o gene para nós, ele viu um outro ser estraçalhado pelo leão. Sabe que jeito? Ah, tinha uma árvore cheia de fruta, mas tinha um leão debaixo. Mas aquele incauto, ele ainda não pensava. Foi antes dele passar por todo aquele processo lá no plano espiritual. E ele foi lá comer as frutas. E o leão também estava morrendo de fome, devorou o coitadinho. E o bando que viu aquilo falou, opa, saiu correndo. E eles sobreviveram, só que desde então, nós sempre temos uma ponta de muito medo perto daquilo que nos dá muito prazer, muita alegria. Uma censura, vai com calma, olha, segura, não é assim, certo? E as viciações mentais. Gente, viciação mental. Nós nos viciamos em queixar. Por quê? Porque quando a gente reclama, quando a gente se queixa, às vezes a gente recebe o quê? Apoio social. E com isso, a gente de falar, a gente tem um alívio e tem um pouco de dopamina que tem ali. Então a gente reclama, não tem objetivo nenhum, o objetivo é só reclamar, mas a gente sente alívio. O Freud, quando estava escrevendo lá, né, no período que ele descobriu o inconsciente, e ele achava assim que todo mundo queria sarar, ficar bom, né, se livrar dos seus conflitos. Ele conta lá que, numa determinada circunstância, ele estava fazendo uma viagem e ele chegou lá no vagão do trem e tomou o assento, e do lado tinha um senhor. E assim que ele se acomodou, o senhor começou a dizer, que fome que eu tenho, 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 que fome que eu tenho. Ele tentou conversar com esse senhor e ele não deu o assunto para ele. O que ele fez? Levantou, ele também começou a sentir fome. Falou, acho que eu também estou com fome. Né? Olha o contágio. Né? Aí ele foi lá na cozinha, no restaurante do trem, pediu uma tigela de sopa, tomou da sopa e trouxe a sopa para aquele moço, né, para aquele senhor. Aí ele tomou a sopa, o senhor tomou a sopa, devolveu a travessa, não disse uma palavra. Ele foi lá no restaurante do trem e levou de volta a tigela. A hora que ele sentou e se acomodou, o homem começou. Que fome que eu tinha, 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 que fome que eu tinha. Ou seja, qual que era o objetivo dele? Reclamar. E o Freud, com essa experiência, ele descobriu que tem pessoas que têm uma resistência, elas estão tão identificadas com o problema que elas dizem que quer se livrar, que elas não se desgrudam. Então, isso é um problema muito sério e que não cabe, não tem mais, não pode mais ter espaço para o momento que nós estamos. Porque nós já tivemos um grande desenvolvimento intelectual e agora é hora da gente dar um salto moralmente. Então, nós precisamos compreender que pensamento está em evolução, assim como a nossa fé, assim como a nossa fala, como todos os outros atributos nossos. Então, é importante que a gente entenda que tem formas. Mas, Marilane, mas e agora? Você está dizendo que ter esse sistema de monitoramento faz a gente pensar naquilo que não quer pensar? Como é que eu vou me livrar do meu pensamento que eu não quero pensar? Vamos trabalhar. Meditação.
Nós temos o hábito de fazer meditação? Nós sabemos fazer meditação? Não, nós não sabemos fazer meditação. Então, eu vou ensinar uma técnicazinha bem legal que ajuda bastante para a gente quando a gente está aprendendo. Por exemplo, você começa a ter pensamentos negativos. Acordou, você está de férias, falta uma semana para você voltar para o trabalho e você começa a ser invadida por uma ideia de que você vai voltar para o trabalho e vai ser demitida. E começa a pensar nisso, não vai ter, não vai dar outra. E vamos supor, ao invés da gente pensar, já que a gente já entendeu que quanto mais a gente pensa, pior fica, vamos fazer de conta que nós estamos conversando com uma amiga querida e não somos nós quem estamos falando que estamos com medo de ser demitida. É essa amiga. Ó, Thalita, eu estou aqui, pensando como eu penso. Aí eu troco de lugar. Aí faz de conta que é a Thalita que está, sabe, falando para mim. Ai, Marilane, eu acho que quando eu voltar das minhas férias eu vou ser demitida. O que eu diria para a Thalita? Ah, amiga, vai mesmo. Mas você não sabia disso? Ó, corre em boca de Matildes que a sua cabeça está rolando faz tempo. A gente fala isso para uma amiga, a hora que ela vem falar com a gente, numa situação dessa. Mas se é com a gente faz. A gente vai, até que a gente chega uma hora que chega lá no patrão e fala, pronto, já vim me despedir. Porque não tem outro jeito mesmo. Não, a gente diz para a amiga, amiga, você está há tanto tempo nessa empresa, você é tão dedicada, competente, você é tão querida, há pouco tempo você teve uma promoção, por que você acha que você vai ser demitida? Não vai, não. Nossa, confia, vamos fazer uma oração. Não é isso que a gente fala para a amiga? E por que é que nós não damos conta de falar isso para a gente quando um pensamento negativo gruda? A gente pode, porque a gente vai num imbróglio lá daquele monitoramento. Então, a gente, ao invés de ficar pensando, como é que eu faço para não ser demitido? Como é que eu faço para não pensar, não quero mais pensar que eu vou ser demitido, não quero mais pensar que eu vou ser demitido? Troque de lugar. Fale com você, como se você estivesse falando com uma pessoa que você ama muito. Seja indulgente com você, que você vai começar a fazer meditação. E esse diálogo interno que a gente faz nos ajuda muito. Cuidado com o que fala durante o dia. Lembra que isso ainda acontece, gente. Olha, quando a gente fala durante o dia, tudo aquilo que a gente fala, que a gente escuta, que a gente vê, de noite o nosso sistema vai fazer um processo de quê? De consolidação. Então, se eu tenho o hábito de reclamar, de resmungar, de murmurar, de encontrar as pessoas e falar, eu vou ficar cada vez mais à mercê de pensamentos negativos. Sabe? A gente precisa começar isso é uma decisão que se toma. Eu vou, de agora em diante, pensar coisas positivas. Ah, mas eu não acho que a vida é boa, que as coisas são positivas. Não importa. Ah, mas então eu vou ser hipócrita? Eu vou pensar positivo, eu vou falar positivo, sendo que eu não acho que é positivo? Veja, acontece que todas as situações, pessoas, circunstâncias, têm aspectos negativos e positivos. Só que nós temos uma tendência a focar naquilo que é negativo. Ocorre que não adianta a gente, pelo pensamento, falar assim, não, agora eu vou mudar o jeito de pensar. Eu vou começar a pensar positivo. A gente precisa começar primeiro a falar positivamente. Para quê? Para que a gente vá se reprogramando mentalmente. A gente precisa se reprogramar para pensar positivamente. Isso é nossa responsabilidade. Tomar distância e anotar. Os pensamentos negativos durante 30 dias. No final de 30 dias, você vai lá e vai revisar. Você vai verificar que 99% dos pensamentos negativos que você teve durante o mês não aconteceram, eram exagerados, inúteis para a sua vida. O que foi verdade no passado, não é verdade no presente.
Ah, mas quando eu faço a minha verificação, muita coisa que eu pensei aconteceu. Lógico, gente, todos nós passamos por momentos de dor, de desamparo, de angústia, de sofrimento, de adversidade, todos nós em algum momento, mas é um momento, isso não é a nossa vida inteira. Mas se a gente se pega neste momento para ficar, o quê? Validando o presente com aquilo que aconteceu no passado. E parar de se castigar. Olha, Albert Einstein disse assim: os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Se nós criamos um problema para nós, naquele momento que nós criamos o problema, nós tínhamos uma capacidade de pensar, de entender a vida. Para a gente resolver o problema, a gente precisa fazer o quê? Ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento da vida. Então, ficar preso. Ah, mas eu sou devedor da lei, a minha vida é muito cheia de dificuldades, de problemas, porque eu sou devedor da lei. Ah, você é, eu também sou, todos nós somos. Isso, mas só 15%, gente, da nossa dívida vem para a encarnação. O resto são coisas que nós vamos fazendo aqui, é besteira em cima de besteira, e aí a lei de ação e reação age. Se a gente procura se melhorar a partir de um propósito, mas propósito não é ter meta e objetivo, isso é coisa de coaching. Propósito é aquilo que modifica o nosso modo de sentir as coisas. É aquilo que nos transforma em alguém melhor. Propósito não pode ter a ver só com o meu interesse pessoal. O meu interesse pessoal, eu tenho objetivo, eu tenho meta. Propósito é aquilo que faz com que eu me veja uma pessoa melhor a partir daquilo que eu faço no ambiente onde eu estou, a contribuição social para o meu meio. A partir de ter um propósito, você não importa se você resolve que vai plantar um pé de cebolinha para doar para as vizinhas, ou se você vai plantar flor. Pode ser uma coisa pequena, mas que aquilo seja o motivo de encantamento da sua vida. Que você agradeça todos os dias, porque você foi lá, você viu o seu pé de cebolinha, ele está cada dia mais bonito. Daqui uns dias nós vou ter um monte de cebolinha para doar para as minhas amigas. Não importa qual seja o seu propósito, desde que ele toque nas fibras mais íntimas dos seus sentimentos e que isso te faça ter uma visão mais bonita e generosa da vida. Porque nós não vamos alcançar a iluminação imaginando figuras de luz, como diz o Jung. Nós não vamos. Ele diz, olha, o melhor trabalho político, social, espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. Veja, pensar negativo, reclamar, falar. Nós estamos ainda por cima, faltando com a caridade, com o respeito com os nossos irmãos. Não é um problema só nosso, porque nós estamos num sistema de permuta. Então, nós precisamos nos responsabilizar pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelo que nós falamos. Nós já estamos no momento de dar esse passo a mais na nossa evolução. Nós somos capazes, nós saímos de lá. Quem que a gente acha que eram aqueles seres lá no Paleolítico, desesperados, chorando? É a maioria de nós. Nós atravessamos os milênios. Nós rasgamos o véu da noite escura, da ignorância. Nós já somos capazes de pensar sobre o que nós pensamos e avaliar se isso está certo, se é bom ou se não é. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nos alimentar de conteúdos salutares. Abandonar as telas, que é um consumo absurdo, conteúdos nefastos. Não adianta eu passar o dia fofocando, vendo coisa infeliz, e achar que eu vou ter um sono bom e que amanhã eu vou amanhecer bem. O que é que nós precisamos fazer? Nos alimentar de leituras nobres, de trabalhos nobres, e acreditar, confiar no amor
que a providência divina tem por nós, porque nós não estivemos sozinhos até agora. E nós chegamos até aqui, foram bilhões de anos para chegar até aqui. Se nós estamos há bilhões de anos da angelitude, mas também nós já andamos pelo menos metade do caminho. Não é verdade? Se foi muito mais difícil, imagine começar a aprender a falar nessas condições, aprender a pensar, aprender a sobreviver na selva. Gente, hoje nós estamos no momento, no ápice da nossa possibilidade, da oportunidade de dar um passo na nossa evolução, na conquista de sentimentos nobres, de ter o controle, disciplinar os nossos pensamentos a fim de que ele acrisole e que nós possamos cada vez mais caminhar na direção da potencialidade divina, da herança divina que todos nós estamos destinados. E toda vez que algo ou alguém, ou um pensamento infeliz começar a ruminar na sua mente, lembra-te, diga para você: eu sou filho de Deus. Eu cheguei até aqui me nutrindo do amor que Deus tem por mim. Eu sou herdeiro deste universo imenso. E lá na parábola do filho pródigo, Jesus conta que o Senhor da vinha, quando ele foi falar com o filho que estava lamentando, ele disse: todo o tempo estivestes comigo, e todas as minhas coisas te são tuas. Então, nós temos um universo inteiro, imenso de conquistas, a depender do modo como nós pensamos, em que direção nós estamos colocando o nosso pensamento. E lembrando que, a partir de uma decisão, porque isso é uma decisão, nós precisamos nos decidir a colocar certas coisas em prática. A partir dessa decisão, nós vamos ter todo o apoio, amparo, auxílio da espiritualidade maior, que nunca duvidou de nós. A providência divina conspira ao nosso favor e aguarda a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Nós vamos então passar para as tarefas